começa agora mais uma edição do programa Em Pauta, produzido em parceria pela TV Unesp, pela TV Câmara de Botucatu, pela TV e Rádio Câmara de Bauru. Nosso objetivo é discutir temas de relevância para a população com enfoque regional. Sim, e nessa edição vamos conversar um pouco sobre o luto. Esse processo, um rito de passagem, um processo que tem sofrido alterações. Vamos falar um pouco sobre os tipos de luto, sua importância de ser vivenciado. E conosco estão dois professores da Unesp convidados, o professor Paulo Santilli, do Departamento de Antropologia da Unesp em Araraquara, e também a professora Meire Okamoto, do Departamento de Psicologia Clínica da Unesp do campus de Assis. Olá, professores, muito obrigada por aceitarem participar conosco desse momento tão importante. Olá, nós que agradecemos a oportunidade de estarmos conversando aqui nesse momento trágico, enfim, da nossa vida coletiva. Obrigado. Eu também agradeço o convite. Eu acho que esse tema é extremamente importante nesse momento, como o professor Paulo disse, tão difícil que estamos vivendo. Muito obrigada. A gente já começa conversando com os professores, né? Porque além de inúmeros desafios, né, um momento de muitas mudanças também, a pandemia de Covid-19, ela acabou colocando em evidência uma questão que é importante nas nossas vidas e que é algo natural, que é a questão das perdas, né? A forma como nós lidamos com isso. Há pouco mais de um ano, o luto passou a fazer parte de forma mais corriqueira do nosso dia a dia. E não só do nosso, né? De milhões de pessoas ao redor de todo o planeta. A gente está acostumado a lidar com o luto, com morte, mas ele é mais do que isso, né, professora? Sim, na verdade, o luto é um processo natural que todos nós vivemos diante de perdas. Estas perdas, elas podem ser também por morte, né? Mas são perdas, rupturas de vínculos importantes, e isso significa, então, pensar que além de pessoas, né, com quem nós temos grandes afetos desenvolvidos, essas perdas também podem envolver outros aspectos da vida, tais como emprego, situação financeira, né? E também nós estamos vivendo nesse momento a perda da nossa rotina, da nossa vida tal como nós conhecíamos. Então, na verdade, estamos vivendo processos de lutos muito amplos. Isso fora aquelas pessoas que de fato perderam pessoas, né, pela doença, pela Covid ou até por outras doenças neste momento. Então, acho que é muito importante pensar que o processo de luto é um processo muito mais amplo e que inclui perdas significativas para as pessoas. Professor Paulo, o luto ele é caracterizado como um rito de passagem, né? E as sociedades ao longo da história elas continuam repetindo alguns ritos de passagem. Fala um pouquinho para a gente o que são os ritos de passagem e também quais os principais ritos com os quais a gente convive até hoje na sociedade contemporânea. Sim, Adriana, os ritos de passagem, eles marcam os ciclos de vida. Nascimento, puberdade, maturidade, casamento e, assim como a chegada, também a partida, o luto, dizendo, marcam também uma perda. Nas sociedades contemporâneas, percebemos mais claramente os ritos ligados a mudanças de status, de categoria, de posição ou papel profissional. Então, assim como quando crianças vamos à escola ou quando entramos à universidade, ou mesmo no caso da iniciação profissional, é um caso também de um reconhecimento público de posições que vamos assumindo ao longo da vida, e elas marcam, sim, a identidade de grupo, né, ou de uma determinada atividade, de uma especialização, de uma corporação que entramos ou saindo, seja uma especialização, e assim essa notoriedade, grandes ritos, são celebrações, comemorações que na sociedade contemporânea reconhecemos, né, dos grandes, as comemorações cívicas,
grandes concertos, mudanças políticas, sociais, tecnológicas ou mesmo Olimpíadas. Elas marcam, então, consagram o antes e o depois. Quem entra como competidor e sai como vitorioso ou consagrado após esse rito de passagem. Então, os ritos, então, marcam, referenciam para nós o tempo, como contamos, como percebemos, distinguimos e contamos o tempo. A gente, no começo desse bate-papo, né, tenta trazer algumas definições, né, sobre ritos, como o professor colocou, e também sobre a questão do luto, pensando que o luto nada mais é do que sentir falta de algo que nos foi tirado. E isso pode envolver questão financeira, algum problema de saúde, né, que nos tira, mesmo que temporariamente, a saúde, né, liberdade de uma forma geral também, claro, o contato com alguém que amamos, e nesse caso a morte está incluída. E aí a pergunta também agora para a professora Meire, a senhora poderia detalhar melhor os tipos de luto? Fazendo uma pesquisa rápida, nós destacamos aqui, por exemplo, luto antecipatório, luto coletivo, luto complicado. Como é que se definem e se distinguem esses lutos? Bom, eu acho que antes de entrarmos nos tipos de luto, eu acho que é importante destacar que o luto em si não é um processo patológico, né? Vamos dizer que é natural, esperado até, que a pessoa sofra, né? Que a pessoa demonstre transformações, mudanças diante de perdas, porque geralmente essas perdas que desencadeiam um processo de luto são pessoas ou situações no qual havia um investimento afetivo, portanto, a perda, né, dessas situações ou dessas pessoas certamente afetam as pessoas. E isso, vamos dizer assim, isso resulta numa transformação ou do ego ou do self, aí depende da questão teórica, mas de qualquer maneira, a pessoa precisa se modificar e se transformar diante daquela situação de perda. Até porque ela precisa reaprender a viver novamente, a ter que lidar com as situações diante da falta e da ausência, né, ou daquela pessoa, ou daquelas pessoas, ou daquelas situações que ela viveu, essa perda, o rompimento. Agora, entrando um pouco melhor nesses tipos de lutos que você se referiu, o luto antecipatório seria aquele processo de luto que a pessoa começa a vivenciar já quando ela recebe alguma notícia que, vamos dizer assim, a faz se deparar com uma situação de perda. No caso de perda de pessoas, isso é muito comum e muito estudado na saúde, quando a pessoa recebe um diagnóstico, ou mesmo quando a família recebe o diagnóstico de um ente querido, né, que certamente irá desencadear alguma situação, né, ou de uma doença crônica com muita limitação e incapacitação, ou até mesmo a situação de morte. Então, no luto antecipatório, muitas vezes, é esse tempo, vamos dizer assim, perda de fato, no qual a pessoa pode, inclusive, vivenciar os processos e os rituais, né, porque os rituais são muito importantes na questão do luto, o professor Paulo se referiu um pouco a isso, para se despedir, para se desapegar, enfim, para viver este processo de desligamento, né, e de perda. O luto complicado, por outro, né, lado, já seria quando a pessoa, né, de fato tem muita dificuldade para aceitar e para viver e se refazer. E aí, tanto se refazer pessoalmente, quanto também na sua vida diante daquela perda. Então, aí nós temos, sim, né, uma dificuldade muito grande da pessoa em se adaptar, em refazer a sua vida e encontrar processos de adaptação diante da perda. Aqui talvez nós teríamos aqui uma situação talvez um pouco mais complicada, como o próprio nome já diz, e talvez a pessoa que precise de acompanhamento, alguma coisa nesse sentido. Os lutos coletivos, né, são um processo de luto
que nós vivemos e compartilhamos, né, ou numa comunidade, ou que envolve um grande número de pessoas que vivem aquele momento, né, o mesmo momento e os mesmos processos de perdas. Então, nesse caso, certamente a pandemia, né, que nós estamos vivendo é um grande luto coletivo que não envolve nem só o nosso país, né? Nesse caso é um luto coletivo porque é de ordem mundial. É claro que aí pesam fatores culturais, fatores pessoais, fatores grupais. Cada lugar, cada cultura, cada grupo tem uma maneira, né, de enfrentar as suas perdas, como também de dar significados, de atribuir significados às perdas. Então, essas questões também afetam, vamos dizer assim, tanto na experiência dos lutos, como também na capacidade e nas ferramentas disponíveis para o enfrentamento dos lutos. Bom, a gente falou lá no começo que esse programa é um programa feito em parceria por 3 emissoras. A TV Câmara Botucatu já está representada aqui, a TV Câmara Bauru representada pela Lidiane, e agora a gente vai ter a participação de uma colega nossa, a Leire Bevilacqua, que é lá da TV Unesp de Bauru, que também tem uma pergunta para vocês. Vamos ouvir? Olá para as minhas colegas Adriane e Lidiane, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também ao professor Paulo e à professora Meire pela oportunidade desse debate de um tema tão importante. A minha primeira pergunta é para o professor Paulo. Professor, nós sabemos que em muitas culturas o ritual do luto ele é vivenciado como um momento de separação, de perda e por isso de tristeza, de consternação. Mas em algumas culturas, a finitude humana ela é encarada como um momento de recomeço, uma oportunidade nova. E então o ritual do luto ele é vivenciado com música, com encontros, com celebrações. Eu gostaria de saber como ocorrem essas duas construções distintas, já que elas partem de um momento comum, que é a morte. Olhei, muito obrigado pela questão tão oportuna nesse momento que todos vivenciamos com a gravidade nessa amplitude, acho que inédita de uma pandemia. Sim, o luto, ele marca o fim, a conclusão de um ciclo de vida, seja individual, como também de uma era, de um feito, de um acontecimento, enfim, de vivências partilhadas. Acho que se fazia também, acho que essa referência a momentos um pouco prévios. Acho que isso também temos uma grande mudança. Estou querendo dizer com momentos prévios que antecedem, aí no caso, o luto, a partida ou a perda. Se pensarmos como isso mudou, né? Acho que apenas há 1, 2 gerações atrás, esse era um momento que as pessoas se recolhiam no seu ambiente doméstico, as pessoas ficavam em casa, no caso já de uma idade avançada, do anúncio, da aproximação da morte, e que a família, as pessoas queridas, enfim, ficavam em torno e conferiam uma certa respeitabilidade, independentemente do papel, da posição das pessoas. Era um momento que elas tinham o respeito de serem ouvidas, era um momento de atenção para com a palavra, para com a experiência de vida de qualquer um, fosse ela entendida como grandiosa ou irrelevante, mas era um momento dos seres vivos terem essa atenção por parte daqueles mais próximos, amigos ou familiares. E nas últimas gerações vemos um processo de industrialização da morte, quer dizer, em que vamos para hospitais, para unidades de terapia intensiva e essa despedida agora ela se tornou solitária e não aproximativa como tempos atrás ou como sociedades outras isso ocorre. E agora vemos a própria capacidade, enfim,
da indústria da saúde, da indústria funerária, processar os corpos nessa velocidade alucinante que a epidemia produz corpos inanimados, sem vida. E aí também uma dramatização maior desse limite, do nosso limite coletivo de atuarmos, de nos portarmos pela partilha desse sofrimento da despedida. Então, acho que, sim, nesse sentido, todos estamos reaprendendo agora como é essa partilha, que é praticamente um desaparecimento das pessoas próximas ou distantes. Acho que nisso que também foi tocado. Então, qual é o sentido, já que não podemos partilhar mais em ritos coletivos, mas qual é o sentido dessa marca, dessa perda, ou como retomarmos a vida depois dessa separação, dessa mudança? O professor Paulo destacou uma coisa, essa palavra desaparecimento, né? A gente está convivendo agora com essa realidade, que a realidade da perda, da separação, para nós ocidentais já é uma realidade que a gente encara como um fim, com uma certa tristeza, né? O apego que a gente tem com a pessoa que se vai. Mas nesse contexto da pandemia, a gente tem vivido uma coisa mais dura ainda, que não sei se vou ver novamente, não vou poder ver uma última vez para me despedir, a presença que sempre norteou os ritos de passagem, como o professor bem falou, né? Em todos os ritos a gente está unido, partilhando. Neste momento, a gente está experienciando sozinhos, muitas vezes com medo também, mas solitário, é uma despedida abrupta. Então, professora Meire, que impactos, que consequências emocionais e psicológicas, além das naturais, das que já são esperadas, a gente pode esperar para essa geração que está vivenciando esse luto dessa forma tão abrupta, tão de distanciamento drástico mesmo, né? Eu acho que uma das particularidades desses lutos, porque nós estamos vivendo mais de um luto, né? Quando a Lidiane perguntou da questão dos lutos coletivos, então, mesmo que, vamos supor que alguém não tenha vivido a morte de alguém especificamente, nós todos estamos inseridos e vivendo um momento de perdas, de rupturas muito importantes, né? Agora, é óbvio que muitas pessoas têm sofrido, né, impactos muito maiores, sejam decorrentes da morte mesmo, e muitas vezes também tem acontecido a morte de mais de um membro da mesma família, né? Tem sido muito comum relatos agora, bem atuais, né, de mais de um membro da família que é internado, que são internados ao mesmo tempo, enfim, são mortes muito próximas do ponto de vista temporal. A morte também é muito rápida, a evolução, né, da doença até a morte é muito rápida, e os rituais ficaram completamente prejudicados, né? Eu só estou reiterando o que já foi dito até aqui, mas de fato nós já temos uma dificuldade muito grande, né, com relação a lidar com as perdas, porque nós temos aqui no Ocidente uma tendência, né, a nos centrar muito na continuidade, na permanência da vida, e isso dificulta muito, né, o significado atribuído à finitude, né, e à morte. Mas a morte causada pela pandemia, né, além da rapidez, e agora, como é uma doença infecto-contagiosa, ela pode contaminar várias pessoas de uma família. Então, veja, é um luto que ele é muito rápido, portanto, isso dificulta muito o preparo das pessoas envolvidas, né, nesse processo,
e também pode atingir membros da família com idades muito diferenciadas, tanto mais jovens quanto mais idosos, etc. A capacidade para enfrentamento do luto, claro que ela depende, em parte, das capacidades individuais, vamos dizer, né? Isso significa a idade, experiência e também a capacidade de tolerar frustrações e de enfrentamento mesmo, ou seja, quais recursos a pessoa possui ou não possui que facilitem, né, o enfrentamento dessa situação de ruptura e de perda tão significativa. Porém, também existem, né, fatores de proteção que nós dizemos, né, que são sociais e que são grupais, e que também no Brasil nós temos muita dificuldade com relação a isso. A questão de lidar com o processo de luto também, então, além das capacidades individuais, vamos dizer assim, também dependem de como aquele grupo, seja a família, seja um grupo numa comunidade. Então, nós tínhamos, por exemplo, né, um fator de proteção que às vezes é muito importante, a questão da religiosidade, independente, né, de qual religião nós estamos vendo, porque é um grupo que acolhe, que recebe, não é? E que, de alguma maneira, oferece recursos para que as pessoas possam enfrentar aquele momento. A família é outro fator muito importante, porque nós percebemos que cada família, e aí, claro, nisso incidem vários outros fatores, sejam eles culturais ou mesmo das condições das famílias para esse enfrentamento. Então, nós podemos pensar que se a família já está vivendo uma situação de crise muito grande, de perdas, de rompimentos outros muito grandes, e a isso se soma a perda por morte, então nós temos que pensar em como aquela família foi muito atingida e aí que tipo de recursos ela terá de fato para esse enfrentamento. O grupo, nesse sentido, ele é muito importante, porque o grupo, ele pode acolher, ele pode atribuir significados, ele pode desenvolver também alguns rituais. Os rituais são muito importantes nesse processamento, vamos dizer assim, do sofrimento e desse espaço temporal que tanto pessoas quanto os grupos necessitarão para o enfrentamento e todas as modificações que são necessárias, porque, veja, estamos falando especificamente da morte, aquela morte significa uma ausência, aquela morte significa refazer a vida agora em outros moldes, né? Isso significa continuar amando aquela pessoa agora na sua ausência e não mais na sua presença. Os rituais ajudam muito, inclusive, na questão da preservação da memória daqueles que se foram. Para além disso, também existe uma questão que é cultural e que é social e que nós temos percebido que no momento, né, isso ficou muito evidente no nosso país. Como nós estamos negando, né, muitas questões que dizem respeito à situação da pandemia, né, e isso diz respeito a uma capacidade, vamos dizer assim, né, muito mais coletiva. O que significa isso? Se o país, ou mesmo, né, essa situação maior, esse grupo maior, não abarca, não atribui significados, as pessoas acabam tendo que lidar com isso de modo mais individual, mais solitário. E isso pode dificultar muito. Além disso, como todos estamos vivendo uma situação de luto, já é um pouco esperado que os grupos também estejam mais fragilizados. E isso pode também, vamos dizer assim, dificultar todo este processamento necessário, né, nesse momento que estamos vivendo e compartilhando. A professora Meire agora trouxe de uma forma bem ampla, né, bem detalhada, todos esses impactos nesse momento da ausência ou da dificuldade de se realizarem os rituais de passagem, né, e de se vivenciar de forma plena esse momento de luto que é necessário, que é importante. Alguns especialistas já têm apontado impactos sociais para as próximas décadas e para as próximas gerações. E aí que eu gostaria de uma análise do professor Paulo. O que é que dá para a gente projetar nesse sentido? Historicamente, dá para a gente fazer um recorte, por exemplo, de momentos pós-guerra, né?
em que as pessoas choravam as mortes, né, as mortes e os lutos dos seus, né, de milhares e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Dá para a gente tentar buscar no passado e nesses momentos históricos um recorte, tentar fazer uma projeção, ou o fato de que a pandemia está removendo do nosso convívio pessoas de todas as idades, né, como disse a professora Meire, isso acaba trazendo um viés inédito para esse momento. Qual que é a sua análise, professor? Sim, acho que se aproximam, acho que de momentos esses marcantes, como você se referiu, a um pós-guerra, ou momentos que tinham uma certa constância, quando logo no início dessa epidemia buscávamos referências de situações análogas, né? E as mais próximas que encontrávamos eram do início do século passado, como a gripe espanhola e outras epidemias. Às vezes nem tínhamos mais tão presentes as mais recentes, como foi o caso da gripe aviária, da SARS, ou mesmo da AIDS também, que se espalhou muito rapidamente, e pelas características também das epidemias, e no caso da pandemia, elas também, acho que, como dizia a Meire, elas nos incitam a construirmos sentidos e significados, né, para o que passamos, para as experiências traumáticas de perda e mudança. Acho que vivemos por um lapso, eu acho que após a Segunda Guerra, quase que uma euforia com o positivismo, com o avanço da produção do conhecimento científico, com os antibióticos, uma sensação quase que como se estivéssemos tivéssemos superado as sucessivas epidemias que varriam e mexiam com a população, e essa é uma história seculórum aí atrás. É isso que o professor trouxe, é uma reflexão muito importante, e assim, a gente já tem ouvido falar no último ano, desde que começou essa mudança tão drástica na vida de todos nós, que a sociedade jamais será a mesma, né? A humanidade está tendo muitas oportunidades de repensar crenças, valores e as próprias práticas do cotidiano, né? Agora a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas não saia daí, porque a gente vai voltar a conversar sobre esse tema ainda e também trazer um pouco de informações a respeito das redes de apoio para pessoas que estejam passando por alguma dificuldade na saúde mental, tanto aqui em Botucatu como na cidade de Bauru. Fica com a gente que a gente já volta. Até mais.